Lucas 16 é o capítulo. O versículo que vamos ler é o de número 1 e 2. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E este, o tal administrador, lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Nós vamos tomar uma só palavra desse texto que lemos. A palavra diz, ou chama-se, prestação de contas. Vocês sabem o que é prestar conta? Sabe ou não sabe? Prestar conta é dar satisfação, né? A alguém. É ou não é? Nós sabemos que o nosso mundo, nosso país, sociedade, ela está quase que total dominada pela rebelião, pela desobediência de um modo geral. E esse estado que a sociedade está tomando como moda do vale tudo, eles dão um nome para isso. Dão o nome de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo. Na verdade, não é liberdade. Na verdade, é uma sociedade sem limite, sem freio, sem marco. Essa é a verdade. Por exemplo, é moda na sociedade uma empresa tentar fugir da prestação de conta para o governo. É moda para a juventude fugir de uma prestação de conta aos pais como estão as notas no colégio. Virou moda. Virou moda os filhos tentarem viver de um modo geral, do seu jeito, achando que não devem prestar contas para os pais. Tudo virou moda. E a sociedade, as pessoas que entraram por este caminho, elas acham que isso lhes dará uma grande vantagem. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Por exemplo, quando uma pessoa se sujeita a prestar conta para outros ou para outras, ela cerca-se de proteção. De proteção. Porque ela sabe que ela vai encontrar limites impostos por alguém. Então ela acaba aderindo para ela proteção, porque ela encontrará uma placa que dirá: até aqui, daqui não passe. Quando entra a igreja, entre o povo de Cristo, cria-se esse modelo entre família e igreja, de prestação de contas. Isso causa um benefício, um estado de paz para todos. Por exemplo, durante uma semana ou um mês, quantos erros as pessoas cometem? E alguns, eles acham que não devem prestar conta a ninguém. Ele diz: eu sou dono de mim, eu sei da minha vida, já sou crescidinho ou crescidinha, e vai aderindo a este estilo de vida. E a consciência, ela vai tornando-se pesada.
A consciência ela vai aderindo. O tal dos parasitas, que são erros permitidos que dali não saem, enquanto deveriam ser excluídos da vida da pessoa, ela vai aderindo a tudo isso. E a verdade é que na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 14, ou 14, verso 12, tem um versículo que diz que todos nós daremos conta a Deus. Só que aquele que, aqui neste mundo, aprendeu a prestar conta para os homens, não vai ter problema nenhum de ele prestar conta para Deus. Porque Deus acompanhou a sua vida como uma vida de submissão, uma vida de limite. Então não tem problema nenhum. E o maior perigo é quando o homem pensa que ele nunca vai ter que prestar conta a ninguém. Tem pessoas que chegam ao extremo. Por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 17, lá há um texto, por revelação do Espírito de Deus, para o rebanho, dizendo ao rebanho o seguinte: obedecei vossos guias. Lá dá um exemplo. Não é que o guia é o ditador, é o dono, mas no sentido de sujeitar-se ao ensino, no aconselhamento. E diz por quê? Diz que é porque os guias terão que prestar contas a Deus com as almas. Então ninguém fica isento. Ninguém. Então, esta atitude de eu não me cercar de prestação de conta, de ter uma vida transparente, se eu me isento desse desejo, eu não tenho paz na alma. É um engano das pessoas. As pessoas pensam que uma vida do vale tudo dará a ela algum tipo de conforto, dará algum tipo de felicidade, quando é o contrário. Por exemplo, os irmãos abram comigo em Romanos, no capítulo 2. Observe aqui. O conselho que Paulo dá em Romanos, capítulo de número 5 em diante. Grave bem. Mas segundo a dureza, ou a tua dureza, e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Aí Paulo dá as diferenças. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que é os que contendem contra Deus, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Verso 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Observe bem. Por que muita gente tem alma atribulada e angustiada? E não tem, às vezes, remédio que cure? Isso não está demais na nossa sociedade? Química e mais química. Remédios e mais remédios para a pessoa dormir, se tranquilizar. Elas dizem: eu ando angustiada. Eu ando atribulada. Quer dizer, o Senhor Jesus até falou que nos últimos tempos a angústia seria a marca do mal da sociedade. Por exemplo, qualquer estrutura organizada, ela tem equilíbrio e estabilidade. Uma pessoa sem ordem, sem base, sem prestação de contas, sem sujeição, ela é uma pessoa sem estabilidade. Ela às vezes sofre de algum sintoma psíquico, que chamaríamos de sintoma na alma, no coração humano, como se diz. E ela não conhece a razão. Porque Deus estabeleceu para os homens um estilo de vida que o homem não pode viver por conta própria. Ele tem que prestar conta a alguém. Por exemplo, o apóstolo Paulo, falando a respeito de um amigo aqui em Timóteo,
Paulo relata até o valor da consciência tranquila, de um estado bom diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1. Observe ali. Paulo sabia o segredo. Paulo sabia o segredo de um coração, de uma mente isenta de culpa diante dos homens e de Deus. No capítulo 1, ele escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e no verso 18 em diante, ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que de antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a fazer o quê? A naufragar na fé. Esta fé, esta confiança em Deus. Confiança em Deus exige comunhão em Deus e com Deus. Então Paulo está dizendo que uma consciência sempre com estado de culpa torna-se um peso. E acaba a pessoa naufragando em qualquer esperança que houver na vida dela. Nós havíamos lido em Romanos que lá Deus, em Romanos 2, a sequência de 5 em diante, Paulo ensinando que Deus não faz acepção de pessoa. Primeiramente ao judeu e também ao grego. O grego eram os gentios, a Grécia hoje não pertencia à promessa desde a era da lei, por Moisés e os profetas. Então Deus está ensinando por Paulo que tanto aqueles que conheciam a promessa, como nós conhecemos hoje a doutrina do Novo Testamento, tanto nós como o mundo incrédulo, não há acepção. Quebrou a lei e andou na contramão, a consciência prejudicada. Não tem esse nem aquele. Por exemplo, quantas pessoas oram, mas a consciência está sempre reprovando? Tem culpas não abandonadas, erros não confessados, não presta conta, não traz à tona a sua vida. Não abre o coração, não abandona, porque o limite é justamente para servir de proteção. Por que a impiedade está aí abaixo de medicamentos direto? E muita gente de Bíblia na mão, dentro da igreja, no mesmo estado, porque não há acepção. Não é porque eu aceitei Jesus, tenho uma Bíblia e dou uma orada de vez em quando, que eu estou tudo bem. Não, eu tenho que estar bem de verdade com a consciência, que é o centro das emoções, que é o ponto de partida. Uma consciência tranquila, ela traz para o homem bem-estar e paz. Aqui, Paulo dá até o nome de dois amigos que foram cristãos, mas não quiseram mais a fé. No verso 20. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais o quê? Blasfemarem. Quer dizer, o comportamento deles gerou um modelo de blasfêmia contra Deus. Paulo deu o nome a esses dois, por rejeitarem a consciência tranquila, acabaram naufragando na fé. Afundaram nas mágoas, afundaram nos problemas. Não houve mais esperança para eles, porque eles achavam que podiam viver de qualquer maneira, sem prestação de contas. Então nós entendemos, irmãos, que é muito importante nós conhecermos este princípio de Deus e pôr em prática. Por exemplo, aqui em 2 Coríntios, porque às vezes a gente quer viver no mundo assim meio aos trancos e barrancos, observe uma coisa aqui. Em 2 Coríntios 5. Porque morrer você vai e eu vou, não é? Alguém aqui não vai morrer? A não ser que nosso Senhor Jesus vinha arrebatar a igreja dele numa época dessa. Então aí muitos escaparão da morte. E outros ficarão sentados. Dá só uma arrancadinha, mas não sobe. Eles estão vazios de Deus. Outros desaparecem. Por isso que é bom estar cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo, cheio da vida de Deus. O Espírito Santo, quem tiver cheio do Espírito Santo, no arrebatamento, o Espírito Santo vai transformar o corpo natural num corpo espiritual. Aquele mesmo corpo que Jesus obteve quando ressuscitou, que ele não precisava abrir porta para passar, passava direto pela parede. Que maravilha! Chegou em alguns lugares, os discípulos trancados, e ele chegou, não abriu porta nem bateu. Entrou parede adentro. É esse o corpo que receberão os salvos em Cristo. Vale a pena ter enchido do Espírito Santo. Hein? Vale a pena crer em Cristo. Hein? 2 Coríntios 5, verso 10 diz assim: porque importa
que todos nós, você moça, moço, pai e mãe, todos nós, compareçamos aonde? Perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do... Não tem escapatório. Mesmo que os homens prestem conta aqui ou não, todos terão que comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Mas o pior não é nessa festa. O pior é que hoje, em nossa era, Jesus é o advogado dos pecadores. Hoje o homem que se volta a Deus, Cristo intervém como mediador, como advogado desta pessoa, deste pecador, para defendê-lo, suas culpas, e através de Cristo, Deus nos recebe. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque sou eu que livro a tua cara diante de Deus. Essa é a verdade. É o que ele quis dizer, sou eu que posso livrar a tua pele do julgamento. Só que quando eu morro, a coisa muda. Jesus de Salvador e mediador passa a ser juiz. Aí não tem mais ninguém para defender. Eu tenho que tomar parte do processo aqui em vida. Tem gente esperando morrer para depois mudar a sorte lá. Não. Aí lá não tem mais Salvador. Lá é o juiz. Ele é Salvador enquanto estás vivo. Então tem que prestar conta. É agora. Porque depois de morto, a coisa complica. Todos nós, diz aqui, todos os homens, terão que comparecer perante o tribunal dele. Mas tem homens pensando que lá ele pode subornar o juiz. Que lá ele pode comprar o juiz. Perverter a justiça. Tem humanos pensando que quando morrer, vão contar uma historinha para Deus. Vão inventar uma desculpa que não teve tempo, trabalhava muito, estudava muito, não teve tempo de cuidar de sua vida espiritual. E que nunca ouviu a respeito da prestação de contas. Mas vocês vão dizer que ouviram, vão ou não vão? Hã? Vocês vão dizer que ouviram, vão ou não vão? Alguém aqui vai ter coragem de dizer que nunca ouviu? Hã? Todo culto é registrado e marcado. A Bíblia diz que ninguém vai ter desculpa diante de Deus, porque Ele sabe a hora, o segundo, o dia que você participou de um ensino a respeito dele. Você esquece, mas Ele não. Por exemplo, observa uma coisa aqui. Como o Senhor Deus sabe até das tuas palavras, está guardando uma por uma no registro para a eternidade. Em Mateus 12, e o verso de número 36, diz assim, Jesus nosso Senhor ensinando, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. O que são palavras frívolas? Palavras levianas, palavras que não constroem nada. Nosso Senhor está dizendo que de todas essas palavras que os homens andam dizendo e falando, vão prestar conta de uma por uma no dia do juízo. E isso é verdade. Sabe por quê? Por exemplo, as palavras elas não se destroem. Você, quando atende um celular, já pensou se as palavras se destruíssem? Não chegariam ao teu ouvido. Você está me entendendo? O outro está falando lá no Japão. Não tem fio nenhum ligado aqui. E essas palavras estão vindo pelo ar. Esta é a verdade. Eles estão vindo via aéreo. Pelo ar, pela atmosfera. Se não tem fio daqui no Japão, está vindo por onde? Hã? Os satélites, as antenas transmitem. E se um aparelhinho pequenininho não deixa escapar uma vírgula, eu imagino, meu Deus, que ensinou a fazer o aparelho. A prestação de conta faz um bem muito grande. Uma consciência de prestação de conta, ela é doente. Ela tem problema. Vocês estão lembrados quando Adão e Eva fizeram o que Deus disse para não fazer? Deus, quando construiu o jardim, colocou duas árvores diferentes.
a do conhecimento, do bem e do mal, chamado árvore da prova, e colocou a árvore da vida. A árvore da vida é porque o homem comendo daquele fruto, ele nunca ficaria velho. Por isso que Adão morreu com mais de 900 anos. Mas colocou uma outra, que era simplesmente para provar a obediência do homem. Quando Eva iniciou o processo de rebelião, de anular a cerca que Deus estabeleceu de proteção, dizendo: não vá, não toque, não coma. Para que Deus não disse tudo isso? A serpente que alterou depois, mas Deus disse: não coma daquele fruto daquela árvore. Então, se ela ficasse no não de Deus, o mundo teria tomado um outro caminho. É ou não é? Um outro caminho. Agora vocês vejam aqui em Gênesis capítulo 3, que estado que a pessoa fica quando ela se julga auto-independente de tudo. E quem sabe tem alguém aqui hoje assim. 3 de Gênesis, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que é que fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do... Tá, mas por que se esconder de Deus? Quem tem cachorro aqui sabe, tem cachorro que é tão marvado, quando ele faz uma arte, ele fica com vergonha até do dono. Tem animalzinho que ele perde a linha quando ele tem intimidade com o dono, quando erra. Vocês já perceberam que uma pessoa, quando ela está com um sentimento de culpa, com coisa errada na vida, sem prestação de conta, ela não se sente confortável? Conforme o ambiente, conforme as pessoas, ela não se sente bem. Ela está sempre fugindo, se escondendo. É bom entender que o ser humano foi criado para falar a verdade. E a palavra é o meio de construção entre o contato das pessoas. Não podemos anular a maneira que Deus criou as coisas. Por que eles ouviram a voz de Deus, não deram glória a Deus e aleluia? Hã? Por quê? Porque o estado de culpa. Eles estavam no estado em débito, porque por um determinado momento eles assim, Deus que se dane. Nós vamos comer dessa fruta e queremos nem saber o que vai dar. A cara da fruta é gostosa mesmo, estamos curiosos para comer essa fruta. Interpretando o texto, não dá para pensar assim? Dá. Porque quando você acha que não deve prestar conta a ninguém, esse mente está dando as costas, é ou não é? Menosprezando a pessoa, descartando a pessoa. E foi o que fizeram. Mas Deus, como todos os dias, se revelava no jardim do Éden para eles, falava com o homem e a mulher todos os dias. Naquela hora que Deus está chegando, eles já estavam com culpa no cartório. Em vez de eles dizer, oh meu Senhor, aleluia, glória ao teu nome, estamos aqui, botar a cara, o que fizeram? Se esconderam. Se esconderam. É assim que uma consciência em débito faz. Se esconde da luz. Por exemplo, o que a igreja é? O templo. É um local onde o ensino vai trazer às consciências a revelação da sua necessidade de acerto de conta com Deus. O evangelho é isso. E por que alguns fogem, não querem, se sentem mal? Porque o plano de vida deles é outro. Quando lê-se a Bíblia em João 3, 16 a 18, que lá fala da vinda de Cristo como unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o contexto fala o seguinte, que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, falando de Cristo,
Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e eles não quiseram vir para a luz para que as suas obras não fossem reprovadas. Então a luz da palavra, a luz do evangelho, é para tirar o homem do esconde-esconde. E tem muita gente que faz anos está brincando de se esconder de Deus. Acha isso uma grande vantagem. Acha que isso vai dar uma paz tremenda. E que nada. A pessoa está cada vez mais perturbada, conturbada e infeliz. Porque uma consciência inculpa, ela afasta o homem de Deus. Paulo podia dizer, como disse no julgamento em Roma, o governador: eu tenho andado diante de Deus e diante dos homens com uma boa consciência. Esse era o segredo. Esse era o sucesso da vitória de Paulo. Esse foi o segredo. Por que Deus usou tanto Paulo? Por que Paulo era uma bênção nas mãos de Cristo? Por que Paulo tinha fé na sua vida espiritual? Era o padrão que ele aderiu para o conceito divino. Tinha regra, tinha base, tinha limite. Prestava contas. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É aquele negócio, irmão. O homem solto na vida, ele nem sabe onde mora. A pessoa sem o freio de Deus na vida, ele não tem nem sequer identidade. Ele não sabe nem como é que ele anda. Ele não sabe nem quem ele é. Esta é a verdade. Ele não tem nome. Ele não é uma referência. Onde estás? Perguntou Deus para ele. Mas Deus sabia onde é que ele estava. É como se Deus perguntasse: o que é que tu foi fazer? Onde é que tu foste entrar, rapaz? Que loucura, Adão! Onde tu estás, Adão? Para que optar por esse caminho, Adão? É como se ele perguntasse isso. Fugisse do meu jugo para ter uma vida independente e arrumasse um sério problema. Não só para ti e a mulher, mas por toda a sociedade, Adão. Não é à toa que a Bíblia diz que um só pecador destrói muitas coisas boas, e é verdade. Vocês sabem que às vezes numa família de 10 pessoas, um só pode aterrorizar toda esta família. Se começar a se envolver num crime, pai e mãe não dormem, a polícia ligando, é bandido na porta da casa, cobrando débitos. É isto que a Bíblia diz: um só pecador pode destruir a paz de uma família toda e o sossego. Um só. E Deus novamente perguntaria: onde estás, moça? Onde estás, moça? Onde estás, homem? A mesma pergunta que fez para Adão. Como está? Deus perguntasse: como está a tua vida? Como está o teu espírito? Como está o teu limite, a fronteira? Onde estás ou como estás? Poderíamos usar o mesmo argumento. E ele, verso 10, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Observe bem. Mas Deus fez o homem, o Adão e Eva, e os colocou nu naquele jardim. Deus não havia os criado com roupa, colocou eles ali nu. Não vão pegar a moda, hein? É aquele negócio. Enquanto eles estavam bem diante de Deus, eles não enxergavam malícia, nem maldade, e não havia sentimento de culpa. Eles estavam inocentes e isentos. Observe, tem duas maneiras de o homem, ou melhor, existem dois efeitos que acontecem numa alma quando a presença de Deus chega até ela. Ou a presença vem para trazer à memória do homem o que está em oculto, mostrar para o homem quão falho ele é,
quão cheio de defeito ele é e mostrar para o homem que a sua consciência não está bem com ele. Então, esta é uma da vinda da graça de Deus num corpo, numa mente humana. Por exemplo, quando a pessoa comete erros escondidos, ela não se sente bem. Ela não se sente bem. Porque Deus, o Espírito Santo que está se movendo no meio da sociedade, no meio dos homens, seja o maior do pecador, seja o maior homicida, antes de ele cometer um sequestro, um assassinato, qualquer homem, a sua consciência é cutucada, alfinetada pelo Espírito Santo, para que ele não faça aquilo. Mas o homem pode avançar a fronteira e cometer, como muitos cometem. Por exemplo, se não me falha a memória, foi quem assassinou John Lennon. John Lennon foi assassinado. Quem ouviu esse cantor? Quem conhece essa história? Me parece que ele foi assassinado. Estou errado? É verdade? Verdade. Então foi a respeito dele que eu ouvi a entrevista do assassino. Há muitos anos passou num programa de televisão, me parece que foi no Fantástico, o assassino dizendo como é que ele matou o John Lennon. Me parece que foi na estrada, na frente do apartamento, perto de onde ele morava. E o assassino deu depoimento dizendo que quando ele aderiu à mentalidade de tirar a vida do cantor, ele queria e não tinha força para realizar o crime. Tentava e não conseguia realizar o crime. A sua consciência sofria interferência do Espírito de Deus, da lei de Deus, para não cometer. Mas ele queria, ele pôs na mente dele, queria matar o cara, por um tipo de um ciúme, uma coisa qualquer. Aí dizia que não tinha força. Aí ele começou então a blasfemar de Deus e a pedir força para Satanás. Para que o diabo ajudasse ele, e foi tentando, até que Satanás entrou nele junto com a mente e o desejo dele, e ele conseguiu cometer o homicídio. O Espírito de Deus, ele sempre trabalha na consciência humana. Só tem um porém. Quando a consciência rejeita hoje, rejeita amanhã, rejeita depois, né? Vai rejeitando, de repente, ele não ouve mais esta voz. Por exemplo, quando Adão e Eva rejeitaram a voz de Deus no jardim, Deus não falou mais com eles. Veio a juízo, a julgamento, a cobrança, a prestação de conta e os expulsou do jardim. Como se dissesse, vocês não querem prestar contas a mim? Então vocês estão fora da minha proteção, estão fora dos meus olhos e vão agora sofrer. Adão, para comer tu vai ter que plantar, virar terra. Eva, para tu aprender a ser obediente, tu vai ter dor de parto. Tu também vai passar um bocado triste. E a história não muda até hoje. De que maneira? A moda da gravidez continua. Mas mesmo assim, os homens e a sociedade, quando tentam viver sem limite, sem prestação de conta a Deus e aos homens, também sofrem. Ou eu estou enganado? Sofrem. A coisa não muda. A coisa não muda. Verso 10 ainda, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, me escondi. É interessante os homens, né? Eles têm medo de Deus, mas continuam errando. Vocês estão me entendendo? Tem medo de Deus, tem medo de trovão, medo de raio, medo da morte, e continua errando, continua. E isso, meus irmãos, não pode ocorrer na vida de pessoas sábias. De maneira nenhuma. Na vida de pessoas sábias deve haver freio e limite. Freio, prestação de conta, padrão de vida. Porque os mandamentos de Deus só nos fazem o bem. Por exemplo, quando uma pessoa vive constantemente com um peso na consciência, quando ela se abre para alguém, quando ela conta, o que ela sente? Qual o sentimento? De alívio. É ou não é? Alívio. Tranquilidade. Equilíbrio. É como se restabelecesse a paz nela.
primeiro lugar, o homem tem que acertar as contas com Deus. Através da fé dele em Cristo, da confiança dele em Cristo, ele pode ficar diante de Deus isento das suas culpas se aceitar Jesus, como pregamos no culto anterior, culto passado, conversão. Mas também é importante ele entender que um ser humano não pode viver alheio a outro. Que no corpo da igreja de Cristo, este povo viver na luz dá lucro para todos. Este rebanho viver com consciência tranquila tem um grande benefício na vida de todos. Este é o grande segredo de prosperidade. Se nós entrarmos lá em Romanos novamente, observe ali. Tem mais uma promessa de Deus pelo apóstolo Paulo. Romanos 2. E no verso 9 havia dito o seguinte: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Olha o resultado desses homens que agem diferente agora. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao... Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ah, mas eu sou boazinha, sou uma pessoa que dou esmola, dou muita cesta básica, nunca matei, não roubei. Eu não preciso me converter, porque a conversão é voltar-se a Deus e viver nos olhos de Deus. Né? Não tem acepção, não tem separação, não tem dizer que esse não. Deus promete a paz, o equilíbrio a quem pratica o bem, que é o ensino levado a sério, é aquela vida que eu honro a Deus com os princípios, enfim, submeto a minha vontade à vontade de Deus. Essa pessoa terá paz. E quem tem paz, olha a vantagem que dá para a pessoa. Observe aqui outro segredo referente a este comportamento correto. No capítulo 3 de Colossenses, verso 12 em diante, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Agora entra aqui: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Por exemplo, alguém está errado. Alguém errou. Esse alguém está querendo perdão de todos, ou de um, ou de alguém. Se todos se posicionarem como juiz, acabará aprofundando essa pessoa num estado de tristeza tremenda e se destrói. Paulo ensina sobre isso. Então o ensino aqui: suportai-vos uns aos outros e perdoai uns aos outros. Então quer dizer que é um dos segredos de convívio para este povo que quer andar na luz. É nunca deixar erros se acumulando, mas o perdão tem que entrar em ação para que há uma restauração de consciência. A Bíblia fala muito a respeito disso. E vai dizendo assim no verso 14: acima de tudo, ou acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora a base necessária: seja a paz de Cristo. A tradução mais antiga vai mudar um pouquinho. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também, a tal paz, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Preste bem atenção. A tradução atualizada usou a expressão árbitro, ou juiz. O árbitro, ou juiz. Quando eu estou com a consciência tranquila, em paz com Deus e com as pessoas, eu estou com uma dose grande de paz na minha vida, e esta paz de Cristo em mim, esta paz é o meu juiz, é o meu árbitro. Por exemplo, se eu for tomar uma direção errada, esta paz diminui e entra a tribulação. Mas se eu vou tomar uma direção correta, esta paz continua aprovando, porque ela é árbitro, ela é juiz. Vê que uma pessoa, quando erra, ela não se sente bem. Ela perde a paz. Fica nervosa. Então aqui, esta paz
de Cristo que deve me dominar, como é que acontece? O verso 16 explica. Habite ricamente em vós a palavra de... eu tenho que ser enriquecido do ensino a respeito de Jesus Cristo. Vai gerar em mim paz. Mas você, por exemplo, que não é casado, vai casar. Aí arrumou uma pessoa que aparentemente serve. Mas você foi enfeitiçada ou enfeitiçados pelos olhinhos. Mas você é uma mulher de Deus, você serve a Cristo, você ama Jesus Cristo. Como é que eu posso amar Cristo? Provando que gosta de ler a palavra dele, provando que gosta de ouvir hinos a respeito dele, mensagens a respeito dele, provando que gosta de vir em reunião que fale dele, provando que gosta de encontro que ora em nome de Cristo. Quer dizer, eu sou voltado a dar testemunho a respeito dele, ser contente e as coisas dele. Isso é a Cristo habitar ricamente numa pessoa. Isso é a prova, ela é voltada, porque o Espírito de Cristo leva a isto. Policie teu coração, você que não tem muita vontade de orar com quem ora, culto, é porque Jesus pode estar do lado, habitando não. Não deixe teu coração te enganar. Quando muitas vezes você se sente até mal quando fala em vir um culto. Quem não gosta do culto de Cristo é um outro espírito, de menos o santo. Te cuida com esse espírito que contraria a obra de Cristo, na tua mente e no teu coração. Esse espírito pode te levar por muito longe de Deus e ter que prestar conta diante do tribunal de Cristo. O Espírito de Cristo, quando habita Cristo em mim, gera em mim paz, equilíbrio, regozijo, uma coisa boa. E quando eu vou tomar uma decisão para alguma coisa, esse juiz em mim diz sim ou não. Quer dizer, se o poder de Cristo habitar em mim, em você, ser humano, com a dose maior, que é a presença habitadora do Espírito dele, a tendência é acertar mais. A pessoa cheia do Espírito enxerga melhor, vê as coisas melhor, erra menos. Ela vê o que outros não veem. Essa é a verdade. Ela vê o que outros não veem. E ela, por estar dentro da prestação de conta com Deus, o Espírito Santo guia o coração dela. Vai tomar uma decisão, ele aprova ou reprova. Mesmo que aparentemente tudo tem para dar certo. Mas Deus sabe quando vai dar ou quando não vai dar. E ele pode intervir. Você sabe quando você tomou uma direção errada. Você sabe quando ocorreu, qual foi o efeito. E vai se lembrar até que houve uma voz interior que tinha dito não. Aí depois que você quebrou a cara, você disse bem que tinha alguma coisa que me dizia para não fazer. Isso ocorre na vida de muitos. Isso ocorre na vida de muitos. Cercar-se da prestação de conta, andar na luz, tem uma grande vantagem. A vantagem é que eu ganho mais e perco menos. Não adianta tentar viver uma vida longe dos olhos de Deus. Não adianta. Não confunda liberdade em Cristo com libertinagem. Não confunda uma vida à solta com uma vida com freio e com rédeas. Uma vida de limite é mais feliz. Vocês acham que Deus criaria os 10 mandamentos para aterrorizar o homem? Por exemplo, entre os 10 mandamentos tem não matarás. Quem é que tira a vida de uma pessoa e fica em paz? Que lucro dá quando você mata alguém? A justiça come todo o teu dinheiro, com advogados e outros. Você vai para um cubículo no presídio que fica em 5, 6 numa cela, onde o banheirinho é pequeno na mesma cela, então você vai julgando por aí. É um ambiente úmido, é um ambiente fedorento. E quem é que vai para lá? Aquele alguém que quis viver sem freio. Então Deus disse, não matarás. Então alguém quer chamar Deus de ruim ainda. Não. O não de Deus é para o nosso bem-estar. É para a nossa proteção. Quantos após tirar a vida de alguém, acabaram com a dela também? Perdeu tudo na vida. Perdeu a saúde. Foi até o suicídio depois. Mas ele, antes de cometer, deu vazão ao seu ego, né? Comigo eu não tenho ninguém. Não, comigo fé levou, comigo ninguém vai me tirar isso da cabeça agora. Eu vou e... Qual foi o lucro? Qual foi o lucro? Então, o 10 mandamentos de Deus
São bons. Para que coisa é melhor a liberdade? Ir e vir. Para que pior coisa, às 6 da manhã, uma viatura em tua porta, uma ordem judicial, você está preso. Que terrível, te levar para a cadeia de pijama ainda. É bom isso? Não cobiçarás as coisas do teu próximo, seja de mulher, seja de patrimônio. Tente viver uma vida de cobiça do que é do outro. Vê se você não se prejudica. Tu esquece a tua vida. O outro vai e você fica. É ou não é? Uma outra palavra do mandamento. Não adulterarás. Quem é que caiu para o caminho da traição e acabou bem? Tem alguém, não? Você aqui que antes de se converter tinha 2, 3 namoradas, 2, 3 mulheres? Pulava a cerca do vizinho, da vizinha? Deu felicidade? Deu felicidade? Deu lucro? Deu crime? Prejuízo de ordem financeira? De ordem emocional? Mas Deus disse, não faça isso. E ele não disse por quê. Ele disse, não faça e pronto, porque eu sei o resultado. Eu não tenho que dizer o resultado. Não entre por ali, que o resultado é árduo. Então não vai. Só não vai. Só faz o que eu digo, não vai. Preste contas a mim, não vai. E os homens insistem e vão. E depois qual é o resultado? Mortes por ciúme. Sentimento de vingança pela traição. O não de Deus é bom, é ou não é? 6 dias trabalharás e 1 tu vai descansar. Alguém perguntaria, não, mas eu sou forte, eu posso trabalhar 8 dias, quanto mais 7. É mentira. Quantos que após uma semana cheia não vejo a hora de descansar 1 dia ou 2, é ou não é? Mas Deus sabia que tu ia sentir isso. Antes de tu nascer, estabeleceu a regra. 6 dias tu vai trabalhar, que é o limite que eu dei para o teu corpo. No 7º tu para, descansa, medita sobre mim, na minha lei, na tua vida. Quando parte para o 8º dia, que seria o primeiro do outro da semana, você recomeça como se tivesse tomado uma dose de vitamina, é ou não é? Repôs as energias, renovou o lado psicológico, renovou fisicamente. Mas Deus sabia disso. Então Deus deu ordem. E o homem deve aprender a prestar conta a respeito disso. Aí, entrou nisso tudo a parte família. Honre pai e mãe para a filharada. Me diga uma coisa. É comprovado pela lei hoje que a mortandade nos crimes é dos 14 a 35 anos. Quantos pais choraram quando o filho descambou para o lado errado? Quantas noites os pais choraram pelos conselhos que não eram aceitos? Daqui a pouco a notícia, empacotaram teu filho. Mas se ele tivesse ficado embaixo da regra do pai e da mãe, se ele tivesse obedecido, se ele tivesse prestado contas ao pai e à mãe, teria proteção. A quebra da lei de Deus sobre nós abre a porta da desgraça. Prestar conta é muito bom, nos protege, nos traz felicidade. Quantos matrimônios se romperam porque o homem, quando culpado, ou a mulher, alguém disse assim, ó, sou casado ou casado contigo, mas não sou teu capacho ou capacha. Não sou teu saco de pancada. Sou tua mulher, mas não sou tua escrava para engraxar o teu sapato. E às vezes o coitado é o que põe para dentro da casa a boia do mês, não é? O arroz e o feijão. Mas ela não valoriza. Estão me entendendo? Muitos matrimônios se romperam porque ninguém queria prestar conta a ninguém. Mas Deus, quando criou o casamento, por exemplo, e fez a mulher, colocou a mulher como uma auxiliadora. Está bem claro na Bíblia, auxiliadora. Não como uma pedra no caminho do homem, uma auxiliadora. E vice-versa, não é essa mulher não. Então, as coisas de Deus, os limites da prestação de conta entre homem, mulher, família, igreja, pessoa, pastor, ovelha, Deus, homem, causa felicidade para as pessoas. Às vezes uma mulher ou um homem que atura, muitas vezes a mulher tem uma personalidade difícil de lidar, mas o homem é mais moderado. E às vezes ele é conhecido até como um boca mole.
Mas é graças a ele que o casamento faz 18 anos e 6 meses. É graças a ele que as crianças não estão na rua. Os 3 filhinhos que fizeram. É graças ao entendimento, à sensibilidade dele. Graças ao limite, graças à prestação de conta que ele presta a Deus por sua consciência e aos filhos que estão pedindo para vir no mundo. Graças a ele ou graças a ela. Então tem muitas pessoas sendo bem-aventuradas graças ao limite que outras têm em sua vida. Graças ao limite delas. Qual é o matrimônio que acaba bem quando a mulher sai e o cara não sabe onde é que foi? Ou ele sai, aparece 2 dias depois, com a gola da camisa suja de batom. Quem é que vai viver feliz do jeito desse? Aí ela já chega tadinha toda perfumada, amor, Deus tivesse. Não é da tua conta. Onde é que acaba isso? Se eu presto conta, porque se casou, se é pra ver como solteiro não casasse, não é? Vou casar, mas é tu na tua e eu na minha. Eu nunca vi isso. A Bíblia diz que eram os dois uma só carne, não é? Duas naturezas fundidas uma na outra. Não funciona. Nada funciona sem prestação de contas, sem limite, sem fronteiras. Nada. A própria igreja sente quando, às vezes, entra o rebanho, alguém queira viver indisciplinado. Indiretamente, os disciplinados não aceitam, mesmo sem palavras. Porque eles aprenderam a grande vantagem da obediência, do limite e submissão. Por que o Espírito Santo de Cristo é bíblico? É oferecido para quem tem a predisposição de obediência. Vocês podem observar. Pessoa que se converte e abre o coração sem reserva para obedecer a Deus, ela já se joga a buscar o poder do Espírito Santo, o batismo, o enchimento, porque ela não quer nem saber, ela quer fazer a vontade de Deus, e acontece. E se eu tento me limitando, não acontece. Eu tenho que dar todo o direito para o Espírito de Deus agir em minha vida. Eu estou disposto a ter limite e a barreira. Por isso que os de Cristo recebem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dominá-los, vai guiá-los, vai dirigi-los. E Jesus disse, os do mundo não podem receber do meu Espírito, porque eles não vão ver nem conhecem. Mas vocês vão sentir, porque vocês o conhecem. Vocês estiveram comigo, disse ele. E isso é verdade. Os homens querem todo tipo de bênção, mas não querem se voltar a Deus, para Deus estabelecer regra para eles. E o que se torna crente em Cristo são os que estão recebendo o Espírito de Cristo, porque eles estão dizendo, Deus, eis-me aqui, estou disposto a ter limite em minha vida. Estou disposto a ter marco em minha vida. Eu quero a tua proteção. Vocês sabem que tem muita gente, talvez que você já convidou, pregou, testemunhou, que não quer saber deste caminho, que acha que você é triste e um coitado. Ele acha que você é um infeliz, que você agora não se embriaga, tem as boates, as danceterias, você não vai, porque você não pode ir. Então não adianta viver se a pessoa não tem liberdade de fazer nada. Muitos pensam assim. É que nós sabemos que é de lá desses lugares que falam que é bom, é de lá que saiu muita gravidez fora do casamento. É de lá que teve o primeiro início de experimentar o êxtase, a maconha, o crack, é de lá. É de lá que saíram os primeiros planos para fazer um sequestro. É de lá daqueles encontros. Porque lá naqueles encontros, eles não abrem uma Bíblia para falar de Deus. E nem para saber o que Deus quer com eles. Lá eles se reúnem para fazer o que eles acharem que devem fazer. Mas aqui, nós estamos reunidos para entender o que Deus quer conosco. O ambiente é bem diferente. Então não precisamos esperar sobre nós angústia e tribulação de alma. Porque nós nos reunimos para ouvir o que Deus quer conosco. Para ouvir o que Deus tem para nós. Mas lá não. Aí no amanhã vem o sofrimento. Tem uma grande vantagem obedecer as coisas. Tem uma grande vantagem. Ter regras na vida. E como diz um ditado popular, cada macaco no seu galho. Tem uma grande vantagem. Quantos lares seriam mais felizes se cada um fizesse seu papel por temor a Deus? Se o marido dissesse para a esposa, não quero isso. E é lógico o que ele diz. Ela devia, tu não queres, eu concordo. Mas simplesmente ela fizesse o que Deus diz. Mulheres, honre vossos maridos. Imite Sara, que chamava Abraão de Senhor. Mas hoje, eu não vou ser desgraçado. Como é que pode ter felicidade, irmãos? Quando um filho ou uma filha não diz assim, tomara que esse pai morra, esse desgraçado. Mas está comendo o prato do pai. Ei, meus irmãos, sejam inteligentes.
Obediência só dá lucro. Só dá lucro. Submissão só dá lucro. Limite na vida só dá lucro. Outra coisa, as pessoas que obedecem mais adoecem menos. Vocês podem gravar tudo isso. Até nisso, o povo de Deus tem vantagem. Se a obediência causasse tristeza ou prejuízo, seria uma farsa tudo que Deus prometeu aos homens. Mas tem que haver diferença. Lá no Egito, quando Deus libertou o povo do Egito, tinha praga na casa dos egípcios e na casa dos hebreus não. Tinha mortandade numa parte da cidade e na outra não. Deus sempre mostrou a diferença. O casamento de duas pessoas que temem a Deus dura mais. Então é o seguinte, o temor, a submissão a Deus, todo mundo ganha. Eu conheço algumas maneiras que o Senhor Deus opera. Observe, quando uma pessoa somente se submete a Deus, o lucro que dá. E quantas pessoas já passaram pela tua mão, pela minha, hoje estão em outra cidade. Tem pessoas que estão em Portugal, nos Estados Unidos, passaram por aqui, outros na Inglaterra, outros nessa cidade, outros em outras igrejas, que se estão servindo a Deus, amém, que Deus abençoe, que eles possam ir para o céu, mas tudo resultado de pessoas que se decidiram em servir Deus e obedecer a Deus, estabelecer regras na vida. Então, o marco, a submissão, a obediência, a prestação de conta, uma consciência tranquila, dá esse tipo de lucro que é a vida de vocês aqui. Dá esse tipo de lucro à vida de vocês. E à vida de tantos desse mundo. E é o que muitos lares precisam também. Irmãos, nos dias que vivemos, tem que todas as pessoas se voltarem ao princípio bíblico. O marido, o seu papel, a esposa, o papel dela, o patrão, o seu papel, os filhos, o seu papel de filho. Aí as coisas dão certo. Eu vejo uma família ou a sociedade como uma máquina cheia de engrenagem. Quem aqui já lidou com mecânica, eu tenho uma teoria, pelo menos, quando observar assim, a parte motor de um veículo não é tanto, mas a parte de câmbio, de marcha, é um conjunto de engrenagem, maior e menor, com distância uma da outra de 2, 3 milímetros, no máximo meio centímetro, em alta rotação, quando um veículo está em movimento. E aquelas engrenagens todas pertinho. Nenhuma trepa na outra, nenhuma tranca a outra. Sabe por quê? Cada uma no seu devido lugar. Olha o benefício que dá para o homem. Chega em certos lugares com menos tempo. Só que essas engrenagens dependem de uma coisa para funcionar. Óleo. A Bíblia chama o óleo de o amor. O amor sofre, o amor suporta, o amor submete. Tudo crê. Isso falta muito hoje na vida das pessoas. Querem tudo bênção, mas ninguém quer suportar nada, ninguém quer crer nas coisas de Deus, ninguém quer sofrer por nada. É cada um por si. A sociedade está assim. O povo de Deus não pode ser assim. Se quiserem ter um futuro de paz, de bênção, de felicidade. Eu acredito que enquanto o homem estiver na mão de Deus, o mundo pode estar morrendo e o povo de Deus vivendo. Não que Deus odeie o mundo. É que às vezes as angústias do sofrimento levam as pessoas a despertarem a mente para o lado bom, a raciocinarem melhor e a querer prestar conta de suas vidas a Deus e à sociedade. Aí procuram um socorro, a ajuda vem, entende o que Deus quer com ela e a vida é mudada como mudou contigo, mudou comigo e vai mudar com tantas pessoas que pararem para aprender sobre Deus. Vale a pena ter regras na vida. Vale a pena submissão. Vale a pena prestar conta um com o outro, respeitar um ao outro. Vale a pena. Só temos a ganhar. Amém?